vai subir muito, aí eu não vou conseguir ver. Vamos lá, vou começar a ler essa página. Essa página aqui é maravilhosa. Não é grande, não. Vocês vão gostar. O nome é Em Casa. Começa assim. Eu estou olhando para cima aqui porque eu estou vendo o computador. Ninguém foge à reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Comentar algo, Cláudio, ou Isso continua? é um dos pontos, né, gente? Não, isso aí é um dos pontos que é importante a gente passar. Esse parente difícil, todo mês, todo ano, perdão, lá no nosso trabalho de evangelização espírita lá do Francisco de Assis, lá do Rio, nós fazíamos o nosso programa e esse era um tema que todo ano tinha que ter, era obrigatório ter em todas as salas. Desde as criancinhas até os adultos, mocidade, primeiro ciclo, segundo ciclo, etc., que é parentes difíceis. E a gente botava um adendo. Será que sou eu? Né? A gente muitas vezes perguntava também. Será que sou eu também um parente difícil? Então aí está colocando o quê? Um processo expiatório. Aquele companheiro que nós atraiçoamos, que nós mentimos, que nós traímos, que nós fizemos uma série de equívocos, ele retorna ao proscênio terreno junto conosco como um parente difícil. Então a solução não é abandoná-lo, não é rechaçá-lo, não é manter a ojeriza. Pelo contrário, porque muitas vezes fomos nós que fomos os causadores dessa dificuldade existencial e moral dele no. Vamos lá. É, Vamos lá, continuando o parágrafo. Ontem, ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta, por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Essa página eu acho muito bonita, como o Ed falou, ela não é grande, mas ela assim, ela é tão. Tem tantos pontos interessantes, né? Tá colocando que é a filha. Não quer dizer que toda filha difícil tenha sido isso, mas a probabilidade enorme é um processo expiatório. Aquela companheira que nós traçamos, aquela companheira que nós abandonamos, ela é como aquela filha difícil, como aquele filho difícil, aquele filho viciado muitas vezes, foi aquele companheiro que nós atraiçoamos. Por isso que nós muitas vezes sofremos, aparece um espinheiro nosso lar, porque fomos nós que plantamos isso. Daí nós temos que ter mais força ainda para consertar a desdita que foi plantada por nós. Muito bem. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Outro processo. O esposo, o despótico, o filho, o problema, muitas vezes foi aquele companheiro que nós agasalhamos esse orgulho nele. Aquele caso famoso da Poliana, que está lá no livro Ação e Reação, ela motivou o filho, que era um conde, que era um barão muito importante, era muito poderoso. Ela, na outra vida, ela foi mãe dele e incentivava ele a fazer guerras para que ele pudesse dominar cada vez mais. E nessa encarnação, ele retorna com aquele filho extremamente deficiente, totalmente dependente dela. Mas por quê? Porque a condição dele, uma das causas foi, é claro que o livre-arbítrio do espírito, mas também foi ela que motivou aquele espírito a ficar naquela condição. Não é que a gente vai aceitar simplesmente, a gente tem que ter mecanismo daquele esposo despótico. Essa semana eu estava querendo fazer atendimento fraterno, uma colega aqui do TikTok, não sei se ela está aí hoje, né? Ela entrou em contato, queria fazer atendimento fraterno, mas não pode porque o esposo não deixa. Ah, mas eu só posso quando meu esposo deixar. Eu falei, minha querida, chegou a hora que você não está fazendo nada de errado. Então chegou a hora de você chegar para ele e falar, você também tem a sua liberdade, você está buscando um auxílio para você. Então, esse esposo de Tóquio, é claro que é sementeira da própria pessoa, mas isso não implica de você buscar os meios para educá-lo e para exigir também um pouco de respeito, porque isso faz parte de um processo ético comportamental importante para a educação dele e para a educação nossa. Porque esse despotismo promovido por ele, a malcriação, a ingratidão promovida por aquele filho problema, também está comprometendo eles mais ainda. Tem uma causa? Tem. É injustificado? Não. Mas compromete eles também. Então, nós, no processo educativo, nós também temos que ensiná-los a agir de maneira correta, porque foi o que nós não fizemos na encarnação passada.
Essa página aqui a gente deveria até colar na parede para ler todo dia, porque esclarece muito. Vamos lá, continuando. Ontem esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Quer comentar essa, Edna? É, cai no mesmo tema, né? Que às vezes você tem aquele parente, aquela criatura dentro da sua casa com dificuldades tremendas, um defeito físico ou uma dificuldade qualquer, e, e você levou essa pessoa a cometer suicídio de uma forma ou de outra. Tem um caso do livro, agora não estou lembrando, é do Loucura e Obsessão, daquela pessoa que ele tinha quando ele invejava determinada pessoa, ele enviava cartas denegrindo a imagem, inventando, caluniando essas pessoas. E uma delas até se matou por conta disso, e a outra É morreu de mensageiro, tristeza, que era né? uma mulher. É o Paulo, mensageiro. Mensageiro? De André Luiz. É? É, Paulo. Parece que eu tinha lido isso. Não. É, Ah, é? Ah, então. é Então caluniador. caluniador. Então, esse sujeito ele corre o risco de quando reencarnar, trazer essas criaturas para o seio do lar e ser agora o pai, aquele que vai reajustar o caminho deles, né? Muitas das vezes é imposto, muitas das vezes ele escolhe renascer, ele percebe o erro e escolhe, pretende renascer com essas pessoas, mas nada é por acaso na doutrina espírita, né? Se você tem um parente difícil, a esposa, o marido, o filho, dificuldades físicas, emocionais, a pessoa está no lugar certo na hora certa e você está lá porque você tem responsabilidade. Se você não agiu diretamente para aquilo ali, você se ofereceu como uma missão da sua vida amparar aquelas pessoas, acolher aquelas pessoas na sua família. É só levar o Ed, o pessoal que está entrando aqui agora, a Má Borges, por Uhum. exemplo. A nossa live é espírita, nós estamos fazendo lendo um texto, comentando, e daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas e respostas, amor. Aí você pode colocar suas respostas, suas perguntas, tá? Você está perguntando a questão da reencarnação, se nós falamos sobre reencarnação. Isso que nós estamos falando aqui é só reencarnação. Só É reencarnação. só reencarnação. É. Você pode participar, pode colocar suas. Quem quiser pode colocar as suas questões, seus questionamentos ou seus comentários, tá? Fiquem bem à vontade, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Ontem abandonamos a companheira inexperiente à míngua do auxílio, de todo auxílio, situando-as nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-lhes a permanência no curso infatigável da tolerância. Então, são esses processos intricados da reencarnação. Eu lembro da esposa de Jó, da esposa de Sócrates, que eram esposas terríveis, esposas difíceis muitas vezes. Então, pode ser colocado, Jó não é um personagem fictício, mas Sócrates não, é um personagem real. Então, mesmo sendo um missionário, se aquela esposa veio, provavelmente ele tem um compromisso com aquela esposa. João Batista, por exemplo, é colocado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher. Ou seja, Jesus se coloca como João Batista, um espírito mais superior, acima de Maria de Nazaré. Olha o que ele coloca. Só que mesmo sendo um espírito de alta hierarquia, tanto que diz uma tradição que ao lado do Cristo dois espíritos já estavam guardando, que no caso Maria representando a misericórdia e João Batista representando a justiça. É o que ele fala para a esposa de Zebedeu, a Salomé, quando pede para que seu filho se sentar ao seu lado. Só que, mesmo João Batista sendo elegido Cristo como o maior de todos os espíritos que estavam encarnados naquele momento, ele tinha um processo de expiação que fez com que ele perdesse a cabeça, se você ter uma ideia. Então, todos nós estamos guindados por essa lei evolutiva. Essa esposa, muitas vezes, que nos maltrata, que nos cobra muita paciência de nós, foram também sementeira nossa. É isso que a página está nos colocando. Por isso que o título da página é Em Casa ou No Lar. E a Joana de Anjos faz uma separação de casa, seria as estruturas da argamassa, tijolo, pedra, cimento, etc.
O lar é a estrutura do conhecimento, do resgate, do perdão, da paciência, do carinho, e que não é fácil. Os nossos casamentos, que o Martins Peralva, por exemplo, fala dos tipos de casamento. Que ele fala o casamento resgate, o casamento expiação, o casamento evolução, o casamento transcendente, que são pouquíssimos. João professor Rivaio e Amélie Boudet. É, alguns outros pouco, a Helene, por exemplo, com um grande missionário chamado o pai da medicina do Congo. Então, poucos são missionários, são casamentos transcendentais. A grande maioria de nós são casamentos que estão nesse ponto expiatório, provacional, resgate, sacrificial. No caso de quem lê o livro Renúncia, o casamento de Alcino é um casamento sacrificial, em que uma alma é nobre e a outra vem arrastando, trazendo provações, sacrifício para aquela criatura. O casamento do Publio Lentulus com Lívia era um casamento sacrificial, onde Lívia se mostrava aquele espírito de alta hierarquia e o Publio Lento ainda marcado pelo seu orgulho, pela sua prepotência. É o que nós muitas vezes vemos, papéis que se invertem. O que fica como pano de fundo? Nada foi injungido por Deus. Tudo é sementeira nossa. Muito bem. Cláudio, cita só o livro aí que você falou sobre. O livro há 2000 anos e os personagens que você Esse é falou pro pessoal, só para renúncia. poder. Esse é Renúncia, o livro Renúncia, renúncia, gente. que é o Alcione, né? O casamento sacrificial dela. E o outro é há 2000 anos, no caso de Lívia e o Publio Lentulus. Livros muito bons. Pessoal, agora, segura as perguntas aí, tá? Aqui do Cortes Espíritas. Vamos lá, continuando aqui. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Comenta agora, Ed. Está falando aqui também daquele desprezo que a gente costuma, que algumas pessoas costumam ter pelos pais, né? É, não dando importância a essa gratidão, respondendo com ingratidão em outras vidas. E hoje nós temos naquele lar conturbado, que ele fala aqui de moramos em espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar o carinho, a plantar aquilo que ele não teve em vida passada. Então eu percebo algumas pessoas falando isso, eu estou na minha família, mas eu não me sinto nessa família. Eu não consigo me sentir aqui. Tem pessoas que falam aqui que a mãe, o pai, a mãe, já tive umas 2 pessoas aqui no TikTok falando que é odiada pela mãe, que tem desprezo pelo pai, que o pai tem desprezo por ela. Então, se encaixa muitas das vezes nessa situação, né? Então tem que resgatar esses erros, tem que resgatar esse amor que elas, em outras vidas, de repente, não deram valor, né? Bem, eu penso que seja por aí. Você quer completar, Cláudio? Não, a gente tem que tomar muito cuidado com os pseudos amigos que dão aqueles conselhos, abandona, ele não merece você mesmo, não, vai embora, abandona essa casa, que é justamente o que a doutrina espírita nos propõe que não, porque ninguém foge. Porque a primeira frase do Emmanuel, lá no começo da página, que ninguém foge à lei da reencarnação. O Emmanuel vem falando isso. Se hoje nós abandonamos, amanhã nós vamos reencontrar com esses companheiros em situação bem pior. O mais difícil que pareça hoje. Vamos terminar aqui então. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa, pelo Espírito Emmanuel. Só volta a bater palma para irmão. Falar, parabéns. Agora é a gente É, cumprir, porque essa página é uma das páginas que eu mais gosto.